Olá pessoal, tudo bem com você aí do outro lado? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa devocional Café com Deus Pai do pastor Júnior Rostirola. O meu nome é Silvia e é um prazer tê-los você aqui nesse canal. E sinta-se abençoado e sinta-se edificado através da palavra. E fica comigo até o final, pois Deus irá falar ao seu coração. E hoje, 10 de maio de 2024, a felicidade também está em servir ao próximo. Devocional 131, de 366. E a leitura bíblica é João capítulo 6. Palavra-chave: compaixão. E hoje a palavra é: como a si mesmo? O segundo céu é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, versículo 31. Trabalhar é uma missão muito importante dada por Deus a todos nós. Seja qual for a sua área de atuação, Ele deseja que você trabalhe com foco e determinação, dando o seu melhor, porque tudo o que fazemos primeiramente para Deus. Em 2008, a cidade em que resido foi assolada por uma grande enchente. Foram dias com as cidades submersas e os cidadãos que tiveram suas casas atingidas pelas águas ficaram abrigados em casas de parentes, amigos ou até mesmo em alojamentos disponibilizados pela prefeitura. Lembro-me de que, quando as águas baixaram e a cidade começou a ser limpa, logo retornei às atividades de trabalho. Mesmo assim, fiz da minha casa um lugar para arrecadação de itens que serviram para auxiliar as famílias atingidas. Tudo o que fiz foi sem que ninguém me pedisse, nem porque recebesse com isso qualquer remuneração. Mas já naquela época eu entendia que precisava ter um olhar de empatia pelo próximo. Minha pergunta para você neste dia é: o que você está fazendo pelo seu próximo? Aprendi que a vida na terra não é sobre mim, mas sobre Deus e as pessoas. A rua em que eu morava na época também foi atingida, mas isso não foi um empecilho. Pelo contrário, me mostrou que, mesmo passando por situações difíceis, podemos ter um olhar de compaixão para com o nosso próximo. Aprendi na vida que o melhor é dar do que receber. Certamente você tem algo que pode fazer e contribuir para o reino de Deus na terra? O Pai espera de você uma atitude que venha demonstrar empatia e amor. A vida ganha outro sentido quando passamos a olhar além de nós mesmos. Amém? A vida ganha outro sentido quando nós passamos a olhar além de nós mesmos, que venhamos a ter mais empatia, né? Ajudar o nosso próximo, que tanto correria da vida, tantas coisas passando desapercebidos, tantos fatos aí, né? Como também houve essa triste tragédia do Rio Grande do Sul e logo depois, em seguida, ter esse grande espetáculo do show da Madonna. Fica aí para você refletir mais o que estamos fazendo, né? O que nós estamos fazendo? Que fique essa palavra aí no seu coração. Que reflita mais, que você venha amar o seu próximo, como a si mesmo. Amém? E vamos para a leitura da Bíblia, João capítulo 6. E aproveita para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e o seu comentário. Assim você contribui para o crescimento desse canal. Amém? A multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Disse Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque eles bem sabiam o que havia de fazer.
Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada de 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens milagres que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazer um rei, tornou-se retirar-se ele só para o monte. Jesus anda sobre o mar. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. Entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, e temeram. Porém lhes disse: Sou eu, não temais. E então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Jesus é o pão da vida para os que creem. Versículo 25. No dia seguinte, a multidão, que estava no outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entraram com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, vos digo que não buscai, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, fazeis tu para que vejamos e creais em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes de comer o pão do céu. E disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos desse pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos vistes, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu a se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho crê nele na vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, deles os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe não conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim,
se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos eles ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a tua carne e a comer? Jesus, pois, lhe disse: Na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro. Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir ao Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de se entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vos também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo? E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de se entregar, sendo um dos 12. Amém? Lemos até o versículo 31. Peço desculpa aí pelo latido, pela moto, mas o importante é você ouvir da palavra de Deus. Amém? Bom, eu vou se encerrando por aqui. Lemos até o 71 do capítulo 6 de João. Que Deus abençoe grandemente sua sexta-feira e nos veremos amanhã, sendo assim, se Deus permitir. E obrigada por ter me acompanhado até o final. Fique com Deus.